Ninguém. Acho que não entrou, não. Entrou, tá ao vivo. Tá escrito ao vivo. Olha lá. Aperta aqui. Entrou alguém agora. Pastor Velho. Tive aqui na letra. Pra começar? Só tem ele. Esperou o pessoal entrar. Eu não sei quem vai entrar mais. Depende. Você não coloca o hino pra ir tocando? Só o som. Fundo. É. Pois, gente. Pai do Senhor, povo de Deus, estamos juntos nessa noite para estar adorando e enaltecendo o nome grande. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está bem na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
Jesus. Aleluias. Aleluia. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a tua unção, te adorarei, te adorarei.
A paz do Senhor, amada igreja, que Deus abençoe todos, que todos nessa noite sintam a presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu tirei o estudo aqui em 2 Crônicas 29, que fala do rei Ezequias. Ezequias manda purificar o templo. E tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram Davi seu pai. Ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele disse: ouve-me, ó levitas, santificais vós agora, e santificais a casa do Senhor, Deus de nossos pais, e tirais do santuário a imundícia. Amado, o rei Ezequias foi o 13º rei de Jerusalém. O rei Ezequias teve que reparar os antepassados reis, o que eles fizeram, maldade, ruindade, nos seus mandados de rei. O rei Ezequias veio para purificar o templo de Jerusalém. O povo estava despercebido. Vamos conhecer um pouquinho a história do rei Ezequias. O templo estava imundo. O pai de Ezequias se chamava Acaze. Foi um rei ímpio, idolatrava, infiel. Abandonou o Senhor e profanou a casa do Senhor com altar idolátricos. Ofereceu sacrifícios diabólicos no altar da casa do Senhor. Destruiu os utensílios da casa do Senhor. Fechou as portas do templo de Deus. Hoje, alguns tempos, as nossas portas das nossas igrejas ficou fechada por uma doença chamada Covid-19. Muitas pessoas não podiam entrar. E muitas pessoas estão despercebidas por causa disso. A casa do Senhor estava, portanto, imunda, profanada. Como vai o santuário do seu coração? Como vai o nosso santuário nessa época, nesse momento, né? Com o povo querendo ir à casa de Deus, mas não podendo entrar pela lei do homem, né? Como que está o seu santuário? O índice de pessoas que podem entrar na casa adorar a Deus é pouca hoje, reduzida, infelizmente, né? Como está o seu coração? O ódio? Espírito de vingança? Palavras tópicas? E piadas indecentes manchadas com programas imorais de TV? Deus se retirou do templo. Deus é santo e não habita na tenda da impiedade. Deus é santo e não habita na impiedade, em pessoas maldosas, invejosas. Não tolera e nem brinca com o pecado. Deus não brinca com o pecado. Ah, mas eu dei uma olhadinha. Ah, mas eu só quis ver aquele programa porque tem mulheres. Ah, porque eu quis ver uma sacanagem. Meu, não existe pecadinho. O pecadão, tudo é pecado. Deus não vai habitar no seu chamado. Se você tiver isso, se limpa, se purifica. A palavra fala, Ezequias manda purificar o templo, purificar nosso espiritual, jejuar, orar, sacrificar a Deus. Não é tempo de ficar despercebido nos lugares. Moisés, para ouvir a voz de Deus, precisou descalçar as sandálias. O que eu e você estamos fazendo para Deus ouvir a minha e a tua oração? Qual que é o nosso clamor a Deus nos tempos de hoje? Porque não está fácil. Muitos acham, orei meia hora. Orei. Amados, é pouco. Temos que sacrificar 3 vezes por dia. Orar de manhã, à tarde, à noite. Sacrificar de dia à noite. Temos que orar, fazer propósito. Crente, cristão, tem que sacrificar oração e jejum. Para Deus operar milagre na minha, na tua, na nossa vida. O templo de Jerusalém estava profanado pelo pecado. E por isso Deus se retirou dele. Talvez você tenha entristecido. O Espírito Santo de Deus se retirou do santuário do seu coração. O que eu e você fizemos ou podemos fazer para Deus se retirar do santuário do nosso coração? Querer coisas que não é nossa, querer
tocar naquilo que não é nosso, vamos refletir, pensar. Não precisa falar para o vizinho nem para um para outro, vamos refletir. O tempo de hoje é reflexão. O templo de Jerusalém ficou vazio, a majestade da casa continuou. As belas colunas, ouro, prata, bronze, tudo estava lá, mas Deus não estava. Porque Deus não opera no pecado, Deus não fica num lugar manchado, sujo. Esse copo d'água está limpo. Já pensou se ele estivesse sujo? Eu não beberia, porque isso é imundo para mim. Eu quero algo limpo, eu quero me purificar. Nós temos que se purificar na presença de Deus. O que restou sem a presença de Deus foi forma e aparência. Muitos crentes hoje estão tendo forma, aparência, mas presença de Deus nada. O templo dele está vazio, uma capa oca. Porque está muito focado em outras coisas, no desejo da carne. Aqui o rei Ezequias tinha 25 anos, ele poderia ter feito o desejo da carne dele, se desviado, falar, não, vou fazer meus desejos. Mas o rei Ezequias amava a Deus acima de tudo, e foi um grande rei, um grande líder, com visão para corrigir o erro, com a sabedoria e com o entendimento, e tinha temor. Qual que é meu temor? A minha visão, o seu temor perante Deus hoje, nessa noite, não só hoje, pela vida inteira. Eu sei que a caminhada é difícil, mas lá no final vai valer a pena. Porque o grande dia, quando for tocada, as trombetas vai valer a pena. Todo o sacrifício que nós hoje estamos fazendo. Muitos olham, o povo está perdendo tempo. Não estamos perdendo tempo, não. Estamos ganhando com isso. Ai, de eu conhecesse antes a palavra de Deus. O que vale tudo aquilo sem a presença de Deus. E o mesmo pode estar acontecendo em sua vida espiritual. Quando Ezequias começou a reinar a casa do Senhor, estava com as portas fechadas, profanadas, imundas, cheias de idolatria, abandonada, lâmpadas apagadas, não se queimava incenso e nem holocausto. Amados, muitas vezes a gente entra dentro da casa de Deus despercebido. Tem uma fechadura dentro da igreja que precisa ser reparada, uma lâmpada que está queimada, uma torneira de banheiro, de pia, que está com vazamento, ou um suporte de papel do banheiro que está danificado. A gente poderia dar o nosso melhor, reparar, mas tem pessoas, vidas, que estão tão despercebidas, no automático, que tanto faz, não incomoda mais. Mas o rei aqui, Ezequias, ele se incomodou, ele teve que fazer algo para agradar a Deus, porque o pecado em Jerusalém estava demais. O povo estava despercebido, as portas estavam fechadas, o povo estava crendo em outros deuses, em outras religiões, estava queimando incenso, fazendo coisas terríveis. O que fez Ezequias? Deu mais dinheiro ao povo? Mais comida? Mais soldados? Melhorou a lavoura? Deu mais instruções ao povo? Nada disso adiantava. A doença era o pecado do povo. Deu as costas ao Senhor. O remédio, portanto, só podia ser levar o povo de volta a Deus. Muitas pessoas hoje estão aproveitando essa situação, não os cristãos, né, estão aproveitando a situação hoje das portas está fechada para ter um motivo, para se desviar. Mas nós, como os cristãos, temos que resgatar essas vidas, se renovar, se fortalecer, orar, se sacrificar, jejuar cada vez mais e pagar o preço pelo irmão da direita, pelo esquerdo. Não podemos olhar pelos erros, porque senão a minha, a tua, a nossa fé será morta. Ezequias convocou levitas, sacerdotes, para reparar a casa do Senhor. Abriram as portas da casa do Senhor, removeram toda a imundícia, lançaram o lixo no ribeiro de cedro, purificaram tudo com sangue. E todo o pecado foi tirado, tudo. E o que cada um de nós deve fazer? Acertar nossa vida com Deus. Devemos acertar nossa vida com Deus, porque os tempos estão difíceis, não estão fáceis, né, amados? Deus voltou ao templo.
O lugar de Deus no templo, em Jerusalém, estava ocupado com o pecado. O pecado foi removido e Deus naturalmente voltou ao seu legítimo lugar. Se você remover o pecado da sua vida, o Espírito Santo de Deus voltará a brilhar em sua vida com calor do céu e santidade. A alegria voltou ao templo do Senhor. Ofereceram holocaustos, começou o cântico, adorar ao Senhor, houve ações de graças. Qual que é a minha, a tua gratidão, nosso louvor perante Deus, perante o nosso emprego, perante o nosso trabalho, nosso casamento, o nosso ministério? Qual que é a sua gratidão, a minha, a sua? Vamos refletir, pensar. Porque o rei aqui ele teve muita sabedoria, muita inteligência e foi um bom líder e teve visão de reparar esses erros dos antepassados reis. Porque Ezequias, ele não julgou o povo, não tocou na vida de cada um. Ele chamou os levitas junto com o sacerdote e falou: vamos reparar, vamos se purificar. Os sacerdotes junto com os levitas começou a purificar tudo. Depois que purificou, imagino eu, os levitas falando: rei Ezequias está purificado. O rei ficou tão feliz fazendo aquilo que é reto aos olhos de Deus, convidou todo Jerusalém, o povo, para adorar a Deus. Chamou o povo, e o povo, o rei fala: vamos adorar a Deus e trazer todo o sacrifício, oferta, dízimo e votos à casa do Senhor, ao templo. Qual que é o meu voto, o seu dízimo, o meu e o seu voto perante o altar de Deus? Porque hoje as igrejas são fechadas, com o povo reduzido. Domingo agora vai ter o nosso culto, glória. A glória é a honra para Deus. Quando você pisar na casa do Senhor, traga a sua melhor oferta, seu melhor sacrifício, coloque perante o altar de Deus, sacrifica a Deus, porque Deus vai operar milagre na sua casa, no seu ministério. Não deixe esses programas imorais tomar a seu foco, tomar a sua fé. Mas o rei Ezequias ainda ia ser testado, sua fé. O rei ficou muito doente, e a doença do rei Ezequias era para a morte. Peraí, mas para a morte? Pô, o rei Ezequias fez coisas boas, resgatou o povo, pagou um alto preço. Por que ele tinha que passar por isso? É a fé do homem, a sabedoria do rei. O rei foi sábio. Veio o profeta Isaías e disse, na tradução de hoje para todos entenderem: assim diz o Senhor, Ezequias, rei Ezequias, a sua doença é para a morte, coloca a sua casa em ordem. Tu vai morrer. Na palavra de hoje, você vai morrer. O rei fez o quê? Ouviu o profeta Isaías, deixou o profeta Isaías se retirar da sua presença. Ele se retirou, foi embora. Ele fez o quê? Virou o rosto na cama deitado, né? Para todos entenderem na tradução de hoje. E orou a Deus. Imaginou ele falando, né? Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu fiz tudo que era reto aos seus olhos, Senhor. Eu corrigi os erros dos demais reis antepassados, abominações dentro da sua casa. Os demais reis colocaram coisas entulhadas dentro do templo. Eu purifiquei, eu tirei. Estava fazendo depósito, coloquei tudo no seu devido lugar. Senhor, o povo hoje está se sacrificando, adorando, trazendo ovelhas, carneiros, bois, animais para se sacrificar. Mas Deus, Ele responde o crente na oração, é no silêncio, não é no falar. O rei não reclamou comigo, não reclamou com o pastor, ele não reclamou com o levita, não reclamou com o sacerdote, ele não reclamou com ninguém. Ele falou diretamente com o Pai, com Deus que opera milagre na nossa vida, na minha, na tua vida. Deus de cura, Deus de renovo, Deus do dom da vida, do milagre. Depois o Senhor envia quem? O profeta Isaías. Imagina hoje na tradução nossa. Assim diz o Senhor, rei Ezequias, tu terás mais 15 anos de vidas. Porque o rei acreditou. Muitas vezes você, a gente dá um pequeno exemplo.
deu positivo no seu exame, Covid-19, você vai reclamar para o médico, para o enfermeiro, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu padrasto, para o seu pai, para o filho. Mas não, a gente não tem que confiar primeiramente em Deus, porque a gente colocamos muitas vezes o nosso problema acima de Deus, mas temos que lembrar que o nosso Deus é maior que o nosso problema. Amém? Vamos se purificar. A palavra fala, purificar o templo. Olha, vamos orar, jejuar e sacrificar. Amados, foi até aqui que Deus me conduziu. Agradeço por essa oportunidade. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sintam a presença de Deus, amém? E não vamos ficar despercebidos, e vamos sacrificar, vamos dar culto de ação de graça a Deus e dar o nosso melhor, amém? E Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado.